programa a seguir é livre para todos os públicos. RBB Canal 10 apresenta... Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Salmo de Davi, número 31, versículo 5. Está entrando no ar mais um programa O Caminho da Vida. Com muita alegria que eu peço a sua permissão para entrar na sala da sua casa e compartilhar da palavra de Deus com você. Essa palavra que mudou a minha vida, que mudou a vida dos pastores aqui e que tem poder para mudar a sua vida. Hoje o tema do nosso programa é Quando a Boa Mão de Deus é sobre nós. Você tem o desejo de ter a boa mão de Deus sobre a sua vida? Então assista o programa de hoje. Quem trará um recado dos céus para a nossa vida é o pastor Luiz Henrique, da 4ª Igreja Presbiteriana aqui de Maringá, lá do bairro do Borba Gato. E eu tenho certeza que é uma mensagem que pode te abençoar profundamente. Peço mais uma vez a sua ajuda, você que nos assiste, você que nos tem encontrado na rua e que tem nos animado, tem orado por nós. Continue nos ajudando. Pega o seu telefone agora, ligue para um irmão, para uma irmã, para um amigo, para uma amiga e peça para que ele sintonize com você nesse mesmo canal e que ele possa assistir ao programa O Caminho de hoje, porque além de você receber essa mensagem de Deus, quando a boa mão de Deus está sobre nós, ainda nós ampliaremos esse conhecimento, nós estudaremos um pouco mais da mensagem juntamente com os pastores que vão estar conosco hoje, pastor Eliseu, pastor Paulo de Tarso e também o pastor Vanderlei. O que eu espero que esse programa seja bênção na sua vida. Você que gosta do programa O Caminho da Vida, nós também temos um arquivo de vários programas no nosso site, que também é um blog. O endereço do site é www.ocaminhodavida.org.br ou pelo site www.programaocaminhodavida.blogspot.com. Nós também temos as nossas comunidades no Facebook e no Orkut, onde você pode muito bem acompanhar os programas. Nós fazemos algumas postagens nessas comunidades e também pode nos enviar sugestões de temas para que nós tratemos aqui no programa O Caminho da Vida. Também nós colocamos à sua disposição um serviço gratuito, que é um serviço que você vai discar e vai receber uma mensagem amiga para todas as horas da vida, que é o nosso Disque Paz. Você pega o seu telefone, disca gratuitamente para a região 44, região aqui de Maringá, pelo 3025 33 33. Eu tenho certeza que tem uma mensagem de Deus preparada para abençoar profundamente o seu coração. Nós vamos agora para um pequeno momento de intervalo e logo o pastor Luiz Henrique vai estar aqui ministrando a palavra de Deus ao seu coração. Fique conosco, nós já voltamos com o programa O Caminho da Vida. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais, diversão em atividades envolventes, motivação para pequenos grupos, aplicação prática, para ser usado em grandes e pequenos espaços. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais. Jogos e passatempos bíblicos.
atividades sem complicações, associação de personagens e palavras, curiosidades e brincadeiras inéditas, aprendizado dinâmico e divertido, sugestões criativas, aplicações práticas, jogos e passatempos bíblicos. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Eu quero saudar a você que nos assiste com a graça e com a paz do Senhor e pedir que você abra sua Bíblia no livro de Esdras, no capítulo 7, Antigo Testamento, livro de Esdras, um pouco antes de Salmos. No capítulo 7, nós vamos ler os versículos que vão do 8 até o 10. Se você não tem uma Bíblia em mãos, acompanhe conosco a leitura. Diz o seguinte, o texto de Esdras, capítulo 7, versículos 8 até o 10. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei, pois no 1º dia do 1º mês partiu da Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Quando a boa mão do Senhor é sobre nós, o que será que nós precisamos fazer para que a boa mão de Deus seja sobre nós? Para nós entendermos melhor o nosso texto, nós precisamos entender o que estava se passando aqui na época de Esdras. A nação de Israel, preste atenção nisso, ela havia sido escravizada pela nação da Babilônia, lá do rei Nabucodonosor. Isso cerca de 500, quase 600 anos antes de Jesus. Depois de 70 anos servindo como escravos, surge um rei chamado Ciro, e esse rei sobe ao poder. Uma das primeiras ações que o rei Ciro toma quando sobe ao poder é permitir que os israelitas voltassem à sua terra. Nesse retorno para Israel, um homem chamado Esdras, que era sacerdote e que era escriba, ele lidera uma caravana composta de algo ali entre 8 e 10 mil pessoas. De acordo com esse texto que nós lemos, a viagem de Esdras demorou cerca de 4 meses. O maior medo dos viajantes, e também de Esdras, claro, era de que eles fossem assaltados pelo caminho, porque eles estavam transportando uma carga por demais preciosa. Se nós formos no mesmo texto, no mesmo livro de Esdras, um capítulo para frente, lá no capítulo 8, versículos 26 e 27, nós vamos dar uma olhada nessa lista que incluía 22 toneladas de prata, 100 objetos de prata pesando 70 quilos, 3,5 toneladas de ouro, 20 taças de ouro pesando 8,5 kg e 2 objetos de fino bronze preciosos como ouro. É isso que está lá no capítulo 8 do mesmo livro de Esdras. Diante disso, então, nós percebemos que esse homem, Esdras, ele realmente precisava da boa mão do Senhor sobre ele para empreender essa viagem. E o versículo 9 que nós lemos, na parte final deles, diz que realmente a boa mão do Senhor o fez chegar conforme o planejado no final da sua jornada. Agora, olhe para a sua vida, porque tal como Esdras, todos nós estamos numa grande jornada, que é a nossa vida. Essa jornada vai rumo a uma terra prometida, que é o céu, uma terra que mana leite e mel. Tal como Esdras também, todos nós possuímos ricos tesouros que levamos conosco ao longo dessa jornada, que são a família, os amigos, a saúde, os bens, valores, caráter, coisas dessa natureza. Por isso é que é necessário que nós aprendamos com Esdras sobre como podemos ter a companhia da boa e poderosa mão de Deus sobre nós, a nos guardar durante todo o nosso trajeto. Qual então será o diferencial de Esdras? O que será que ele fez para que Deus fosse com ele durante todo o caminho? O versículo 10 que nós lemos e que nós vamos meditar especificamente sobre ele, nos apresenta 3 motivos
para a companhia de Deus na jornada de Esdras e nos mostra também que é possível que tenhamos a mesma boa mão de Deus nos acompanhando na nossa jornada. Vamos ver quais são esses motivos. Primeiro motivo pelo qual a boa mão de Deus foi sobre a vida de Esdras durante a sua jornada é que Esdras decidiu buscar a palavra de Deus. Vou dizer novamente, Esdras decidiu buscar a palavra de Deus. Onde está isso, pastor? Lá no versículo 10. Acompanhe comigo a leitura. Versículo 10 diz: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Eu quero só ressaltar aqui o versículo 9, que ele termina dizendo que a boa mão do Senhor foi sobre ele, e inicia o versículo 10 dizendo: porque Esdras tinha disposto no coração para buscar a lei do Senhor. Deus, Ele se alegra em nos abençoar sempre, mas isso se dá de alguma forma toda especial em alguns momentos. Por exemplo, quando nós optamos por uma vida de proximidade com Deus. E buscar a palavra de Deus é o mesmo que buscar o próprio Deus, pois conhecê-la é conhecê-lo. A Bíblia, ela é a fonte das informações que nós precisamos para sabermos quem é Deus, para sabermos o que Ele fez por nós, para sabermos o que Ele quer que nós façamos e tantas outras coisas mais acerca da pessoa de Deus. É por isso que buscar a palavra de Deus é algo tão extraordinário. Quando o assunto, então, é conhecer a Deus, a Bíblia é tão completa que certa vez até o reformador alemão Martinho Lutero disse alguma frase mais ou menos assim: eu fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, sonhos, nem mesmo anjos. Eu estou satisfeito com as Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante e tudo que eu preciso conhecer, tanto para essa vida quanto para o que há de vir. Quem disse isso, quase 500 anos atrás, foi o reformador alemão Martinho Lutero. Agora, além disso, buscar a palavra de Deus também é uma prova do nosso anseio em nos encontrarmos com Ele, pois é no meio das páginas da sua palavra que nós podemos encontrar o caminho que nos conduz para perto do nosso Senhor. É através desse livro sagrado que nós somos apresentados a esse Deus que tudo criou, que tudo governa e que a tudo um dia irá redimir. E por fim, buscar a palavra de Deus é reconhecer que o conhecimento acerca daquilo que é bom está nas mãos de Deus. Ele nos indica na sua palavra aquilo que é bom para nós e também aquilo que nos faz mal. Quando, portanto, nós decidimos procurar orientação no meio dessas páginas, nós estamos declarando com a nossa atitude que nós cremos que essas indicações que Ele nos faz são boas. Quando buscamos as informações sobre certo e errado nas Escrituras Sagradas, nós estamos declarando com a nossa atitude que cremos que é Deus que sabe o que é bom e o que não é bom para nós. É por isso que Deus se alegra quando buscamos a sua palavra. Mas o segundo fator pelo qual a boa mão do Senhor foi com Esdras na sua viagem, o segundo motivo, também está no versículo 10, é que Esdras, como nós já vimos lá, Esdras decidiu obedecer a palavra de Deus. Agora sim, como nós já vimos lá, diz o versículo 10, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir. Dê uma olhada lá, versículo 10 até a metade. Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir. Cumprir, aqui no nosso texto, é o mesmo que obedecer. E obedecer a palavra de Deus é honrar a Deus, assim como desobedecer a palavra de Deus é não dar crédito para Ele. Deus se alegra de seus filhos quando esses resolvem viver uma vida de obediência. Além disso, nós também precisamos nos lembrar que a obediência é o princípio de toda a bênção. Você quer ser abençoado? Preste atenção nisso então. A obediência é o princípio de toda a bênção. Quando nós obedecemos então a palavra do Senhor, nós estamos declarando com a vida que nós cremos que os planos dele são o melhor para nós. É através da obediência que nós declaramos que estamos interessados na vontade de Deus para as nossas vidas. Eu gosto muito de uma passagem do Salmo, capítulo 50, do Salmo 50, lá dos versículos 16 a 18. Deus, nessa passagem, diz aos desobedientes algo semelhante, algo mais ou menos assim: que direito vocês têm de recitar as minhas leis e de falar acerca da minha aliança?
Vocês não querem que eu os corrija, não aceitam as minhas ordens. Vocês ficam amigos de cada ladrão que encontram e andam com pessoas adúlteras. A obediência alegra o coração de Deus, tanto quanto a desobediência o entristece. E o terceiro motivo, que aparece no versículo 10, para que a boa mão do Senhor acompanhasse Esdras durante todo o caminho, é que Esdras decidiu transmitir a palavra de Deus. Vamos ler novamente o versículo 10. Como já vimos, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e agora para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. A alegria que se faz no coração de Deus quando nós decidimos transmitir e ensinar a sua palavra, ela ocorre porque transmitir a palavra de Deus é obedecê-lo. Já vimos acerca da obediência. Afinal, o próprio Deus, através de Jesus, nos deu essa ordem, como eu disse, através do seu Filho. Quando Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 28, nos versículos 19 e 20, não sei se você se recorda, ele disse: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E ele diz mais no final, versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. É mandamento. Outro fator importante é sabermos que transmitir a palavra de Deus é uma forma, é uma manifestação de amor ao próximo. Quando nós transmitimos e ensinamos a palavra de Deus a outras pessoas, nós estamos dando a essas pessoas a oportunidade delas serem salvas por esse evangelho. E não há nenhuma demonstração de amor maior do que essa. Não há nenhuma demonstração de amor que nós possamos ter por outras pessoas que seja deste tamanho, dessa natureza. Além de nós estarmos obedecendo a Deus e além de nós estarmos demonstrando amor ao próximo, quando nós decidimos transmitir e ensinar a palavra do Senhor, nós estamos manifestando o nosso anseio pelo retorno de Cristo. Porque ele diz lá na sua palavra, ele diz que essa palavra seria pregada, ou melhor, que esse evangelho seria pregado por todo o mundo para testemunhas de todas as nações e então virá o fim. É o que está em Mateus capítulo 24, versículo 14. Eu quero concluir então, chamando a sua atenção para o seguinte: Esdras conseguiu agradar ao Senhor e agradar-se do Senhor como poucos. Por amor a Esdras e ao povo que ia com ele, Deus então, na sua poderosa e boa mão, guardou o povo em sua jornada até a terra prometida. E na nossa jornada pessoal rumo a essa nossa terra prometida, que é a vida eterna com Deus, nós também precisamos buscar agradarmos-nos do Senhor, tal qual Esdras, pois todo filho deve buscar alegrar o coração do seu pai. Se você deseja o cuidado de Deus sobre a sua jornada na sua vida, preste atenção. Busque a palavra de Deus, aprenda a amá-la. Depois, baseado no amor que você tem por essa palavra, busque obedecê-la na sua vida nos mínimos detalhes. Uma vez feito isso, dedique-se com essa palavra ao ponto de desejar ensiná-la a outras pessoas, para que elas também possam experimentar da boa mão do Senhor na vida delas, nas jornadas delas. Que Deus, então, nos guarde e nos ajude nessa nossa jornada. Amém. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei que você vai essa entrada aqui pra... Olha, infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. 40 roteirinhos para encontros com crianças e pré-adolescentes, quebra-gelos, dinâmicas, tempo de comunhão, tempo de oração, tempo de compartilhar a palavra de Deus, atividades recreativas e uma coluna intitulada Fala Sério, para ajudar crianças e pré-adolescentes a refletirem sobre seus assuntos. 40 roteirinhos para encontros com crianças e pré-adolescentes. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692.
Gráfica Maranata, especializada em convites para casamentos, formaturas, aniversários e bodas. Utilizamos papéis nacionais e importados de alta tecnologia, relevo americano, hot stamp, monograma em relevo seco e muito mais. Criatividade e fino acabamento nos convites, utilizando pingentes, pétalas, fitas e laços. Não faça convite sem antes consultar a Maranata. Impressão em offset e impressos em geral. Gráfica Maranata, qualidade e requinte para uma data inesquecível. Possibilidades. Sofisticação. Elegância. Qualidade. Requinte. Quem cria com persianas requinte, cria um novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Que alegria a gente poder compartilhar com você dessa mensagem. Eu espero que, em nome de Jesus, essa mensagem que o pastor Luiz Henrique trouxe ao seu coração possa falar profundamente a sua vida e que a boa mão de Deus possa conduzi-lo. E para que isso ocorra, a gente vai ampliar um pouco mais esse conhecimento da palavra de Deus. Nós vamos aqui compartilhar com os outros pastores, estudar um pouco mais essa mensagem que o pastor Luiz Henrique trouxe. A primeira pergunta que eu quero fazer é exatamente para o pastor Luiz Henrique, que nos trouxe esse recado de Deus. Pastor, seria correto nós dizermos que Esdras comprou o favor de Deus através do seu procedimento? O senhor disse bem claro ali no versículo específico as 3 ações que ele teve. Seria correto dizer que ele comprou o favor de Deus pela sua ação, pastor? Infelizmente, tem muita gente que age dessa forma, na intenção de negociar com Deus, de promover um certo comércio com Deus. Olha, Deus, eu vou fazer isso, então você me dá aquilo. Então, a motivação dessas pessoas é uma motivação errada. Elas não estão interessadas em Deus, elas estão interessadas no que Deus pode fazer por elas. Então, baseado em receber aquilo que Deus pode fazer por elas, elas se dispõem até mesmo a obedecê-lo. Mas não é essa a linguagem de Esdras. A linguagem que nós vemos durante todo esse versículo 10 de Esdras e durante todo o livro de Esdras é uma linguagem de muito amor de Esdras para com Deus e para com sua lei e para com os mandamentos e tudo mais. Nós precisamos lembrar que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento semelhante ao de pai e filho. Então, assim como o filho consegue agradar ou entristecer o coração do pai baseado nas suas atitudes, não é fazer com que o pai ame mais ou ame menos. É agradar ou entristecer o coração de Deus. Se eu entristeço o coração do meu pai, ele vai continuar botando comida na minha mesa. Mas se eu agradar o coração do meu pai, então o meu relacionamento com ele muda. Nós precisamos, só para terminar esse comentário aqui, nós precisamos lembrar que a própria palavra de Deus, em vários momentos, eu vou destacar só Deuteronômio 28 aqui, o próprio Deus fala, olha, vocês têm a possibilidade da obediência e da desobediência, vocês terão bênçãos se obedecerem e terão castigos se desobedecerem. É a ideia de Gálatas 6, versículo 7, aquilo que a gente planta, a gente colhe. Poderíamos dizer então, pastor Luiz, que no caso de Esdras tinha intimidade com Deus e por ter intimidade com Deus, conhecia a vontade de Deus. Isso. E por conhecer a vontade de Deus, ele andou de acordo com o que Deus queria e por isso Deus o favoreceu. Então, na verdade, é fruto da obediência àquilo que Deus queria? Nós precisamos nos lembrar que existem 2 tipos de favor de Deus. Sim. A graça geral e a graça específica. Exatamente. A graça geral, ela aparece muito bem lá em Mateus 7, versículo 45, que Jesus está falando para os outros, mas vocês têm que ser como Deus, que manda chuva sobre os justos e injustos, faz nascer o sol sobre bons e sobre maus. Essa é a graça geral. Ele não vai cortar o ar de uma pessoa, não vai fazer o coração parar de bater só porque ela disse que não crê em Deus. Isso não é assim. Deus nos abençoa a todos, independente da nossa fé. Mas a graça específica, os presentes específicos de Deus, esses são dados para aqueles que têm um relacionamento melhor com eles. Isso é fato nas nossas vidas. Você, meu irmão, que está me assistindo, quando alguém que vai casar é um chegado seu, é íntimo, você não dá um presente melhor do que aquele camarada que você vê uma vez por ano? Ainda mais se for o filho, né? Porque a questão com Deus é com o filho, exatamente, né? Trate-a bem todos, mas o filho é filho. Isso, então... Pastor Paulo, dizer que a boa mão de Deus está conosco em alguma empreitada nossa, em algum projeto nosso, é o mesmo que dizer que existe algo especial em mim que chame a atenção de Deus? Eu não creio
que seja isso no sentido assim de que algo especial em mim que faça por dom de merecer, né? Senão justificaria sim qualquer favor da parte de Deus como sendo uma obra meritória. Se olharmos para Deuteronômio capítulo 8, os versículos 1 e seguintes, vocês vão ver lá que Deus começa a fazer uma verdadeira descrição de todo aquele processo do acompanhamento dele junto ao povo, no deserto, e provendo água, alimento, etc. E ao mesmo tempo ele mostra que o povo não era digno, que o povo era dura, serviço, que na verdade, traduzindo isso, é povo de cabeça dura. Teimoso. Teimoso, exatamente. Filipenses capítulo 2, 13 mostra que realmente é a vontade de Deus que é soberana, é Ele quem realmente sustenta todas as coisas, né? Independente de quem nós somos. Efésios 2, versos 8, 9 e 10, que fala sobre a questão das boas obras e, enfim, que nós somos salvos mediante a fé, que para as boas obras e tal. E Romanos 9, 16 também nos fala que não depende... depende daquele que quer, daquele que realmente é o soberano de todas as coisas, não daquele que quer, mas da vontade dele fazer isso ou aquilo, né? Então, mas nessa questão é quando o pastor Luiz Henrique disse ali agora da graça específica, né? E a graça geral, é isso? Isso. Nisso que você está falando, se trata da graça específica, né? Da salvação. Mas quando se trata de bênção diária, aí acho que muda um pouco Deus é abençoador. Deus é abençoador geral, né? Isso é importante a gente... Isso que ele disse muito bem, da obediência a Deus, no sentido assim, ou seja, a boa mão de Deus... quando ele fala assim, a boa mão de Deus me acompanhou, na verdade a gente tem que parar de fazer aquela dicotomia, né? Entre, é boa para mim, é de Deus, eu interpreto como ruim, é do diabo. Na verdade, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nesse caso... A boa mão de Deus está presente mesmo nas adversidades, até com relação a Jonas, quando tinha que sair do navio, no conforto do navio, para passear de grande peixe. Bom, isso é verdade. Pastores, aqui, de uma forma assim, mais geral, quero começar com o pastor Luiz Henrique, depois ampliar para todos os pastores. O senhor usou um termo na mensagem, dizendo que Esdras agradou-se do Senhor e que Esdras agradou ao Senhor. Não é a mesma coisa, agradar-se do Senhor e agradar ao Senhor? Essa expressão que eu usei, eu coloquei até de propósito, eu peguei do Salmo 37, versículo 4, um versículo muito conhecido e até o versículo predileto da minha esposa, que diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, nós temos a ideia de que nós precisamos agradar a Deus, fazer com que Ele fique contente com a gente e ponto. Mas não é bem assim. Agrada-te do Senhor significa aprenda a sentir prazer naquilo que é de Deus. Aprenda a colocar o coração naquilo que é de Deus. Tenha prazer, agrade-se daquilo que diz respeito a Ele. E quando a gente faz isso, olha que interessante, eu não preciso nem mesmo me preocupar em ficar pedindo para Deus as minhas vontades sendo cumpridas, porque as minhas vontades vão ser as vontades dEle. Eu vou começar a desejar aquilo que Ele deseja. E é claro que assim Ele vai fazer cumprir na minha vida sem problema algum. Poderíamos dizer que ao agradarmos-nos do Senhor, automaticamente nós agradamos ao Senhor, pastores? Quando nós estamos satisfeitos com aquilo que Deus nos tem dado, automaticamente Deus se satisfaz conosco? Eu creio que obrigatoriamente, invariavelmente, sim. Pastor Eliseu? No Salmo 37 que o pastor Luiz usou, lá fala em confiança, em entrega total, em descanso total. Quer dizer, Deus está olhando para um filho, para uma filha que se agrada dele, não no sentido do que ele pode dar, do que ele pode fazer, mas por ser ele quem ele é. Que bênção, que bênção. Então, Deus nos ama porque nós somos filhos. Seria isso, pastor Eliseu? Exatamente. Não é porque nós possamos fazer alguma coisa especial? Exatamente. Aprendemos a depender, né, totalmente dele, né? Sim. Pastor Vanderlei? Mas eu ainda tenho as minhas ressalvas nesse sentido. Eu acho que em relação à salvação, Deus nos ama, nos salvou, nos chamou, mas quando se trata de obediência, algumas bênçãos estão ligadas à obediência. Sim. Por exemplo, quando Deus chama Abraão, Deus diz para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, farei de você uma grande nação, abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te abençoarem. E fez uma série de promessas a Abraão. E aí diz o texto assim, partiu Abraão como lhe ordenou o Senhor,
Depois repete dizendo que Abraão lhe obedeceu. Então, eu acho que essas bênçãos de Abraão aqui não são bênçãos relativas à salvação, mas estavam ligadas, são bênçãos relativas à obediência. Se Abraão dissesse assim, eu não vou sair da minha terra nem da minha parentela, eu vou ficar aqui, abençoado. E eu não sou o homem. Claro que podemos dizer que Deus já sabia que ele ia sair, mas, por outro lado, está ligado à obediência. Mas, por outro lado, Deus dá liberdade para o homem para que ele escolha obedecer ou não obedecer. Nós não somos marionetes de Deus. A grande questão de Deus é que eu vejo assim muito claro. Deus quer que obedeçamos, mas Ele não impõe a obediência. Ele nos apresenta a obediência como uma forma tremenda de agradar ao coração dele e de satisfação nossa. Eu vejo, por exemplo, Deuteronômio 28, o pastor Luiz leu, citou, cerca de bênção e maldição. Sua casa vai ser abençoada, seu filho, sua amassadeira, seu boi no pasto, vai ser tudo abençoado. Isaías, capítulo 1, versículo 19, o profeta fala, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se você quiser e me ouvir. Eu acredito que existem bênçãos decorrentes da obediência, e eu acredito até que a maioria das bênçãos é decorrentes da obediência. Eu até costumo dizer para os meus irmãos que o caminho mais curto entre o crente e a bênção de Deus é a obediência. Esse é o caminho mais curto entre você e a bênção de Deus. Deus falou, faz, você faz, Ele vai abençoar. Exemplo, Malaquias 3, quando nós tratamos de dízimos e ofertas na igreja, Deus fala, faz prova de mim. Faz a sua parte, faz prova de mim. O mais interessante é que esse Deus é tão maravilhoso que ele realmente nos desafia a obediência, propõe os dois caminhos, mas ele já nos coloca os benefícios da obediência. Exatamente. Né? E alerta com relação às consequências da desobediência. Nessa linguagem, nessa colocação do pastor Vanderlei, no capítulo 17 de Gênesis, aí Deus fala a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, né? Perfeito. Aqui na nova versão internacional, inclusive, achei interessante também a tradução, diz, eu sou Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Quer dizer, a questão está na obediência aqui, de uma forma bem clara. E a colocação do pastor Luiz, existem bênçãos que nem é procedente da obediência. Porque são naturais. São naturais. A Bíblia diz que Deus manda chuva, o agricultor que plantou e não é cristão, não conhece a Deus, não obedece, vive a vida de qualquer jeito. Vai chover na horta dele. Vai chover na agricultura dele da mesma maneira que vai chover na agricultura do outro. Ele recebeu as bênçãos de Deus por tabela. Ainda que ele não a reconheça, porque Deus é gracioso em abençoar. A Bíblia diz isso, que Deus tem prazer em abençoar, Ele é gracioso, é algo que alegra o coração do próprio Deus. O sol nasce, às vezes a gente fica questionando, poxa, por que aquele cara não conhece a Deus, desobedece a Deus, a vida de qualquer jeito, mas mesmo assim ele está próspero, ele colheu bem, ele plantou bem, é o sol nascendo sobre justos e injustos. Né? É verdade, pastor Madeleine, é verdade, nós precisamos reconhecer que Deus abençoa quem quer. Deus não é o Deus dos crentes. Os crentes são os crentes de Deus. Deus abençoa quem Ele quiser abençoar. Nós vamos para um pequeno momento de intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltamos com um pouco mais desse estudo acerca dessa mensagem, quando a boa mão de Deus é sobre nós. Fique conosco, já voltamos com o programa Caminho da Vida. Hidral Veículos, há 11 anos em Maringá, trabalhando com muito profissionalismo em direções hidráulicas, ar-condicionado, autoelétrica. Faça-nos uma visita na Avenida Colombo, 8062, próximo ao Estância Gaúcha. A mais completa da cidade, Livraria Evangélica de Maringá. Bem mais conforto, variedade, Livraria Evangélica de Maringá. CDs, DVDs, filmes e livros diversos, no melhor lugar, o melhor pra você, presentes que tocam coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Pão quentinho e o salgadinho da hora. É uma delícia. É só na esquina do pão, Avenida Pedro Taques 2445, no Jardim Alvorada. Fone 3029-1918, em Maringá. Tatuagens de A a Z. O que elas significam? O que os psicólogos pensam a respeito? Os policiais? Os significados nos presídios?
Antes de fazê-la, você precisa ler Tatuagens de A a Z. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Estamos de volta aqui com o programa Caminho da Vida, estudando essa mensagem do pastor Luiz Henrique, quando a boa mão de Deus é sobre nós. Eu quero começar esse bloco fazendo uma pergunta para o pastor Eliseu. Pastor Eliseu, falando sobre a boa mão de Deus estar sobre a minha vida, sobre a mão de Deus me abençoar, se eu ler a Bíblia todos os dias, Deus vai me abençoar mais do que abençoa outras pessoas? Eu creio que não. O que nós temos aqui, por parte da palavra de Deus, se eu ler a Bíblia todos os dias para chamar atenção, para merecer coisas de Deus... Como troca? Como troca, vou frustrar. Agora, se eu for pelo outro lado, vou ler a palavra de Deus, porque ela é a palavra de Deus, eu busco conhecimento, crescimento espiritual, aí eu serei abençoado. Porque nós vemos no Velho Testamento essa orientação de Deus sempre para os reis, que tinha que ler, meditar, falar dela. Josué, quando assume o lugar substituindo Moisés, então Deus deixa bem claro que ele tinha que fazer também, ler a palavra, meditar e falar daquela palavra todos os dias a todas as pessoas. Então nós somos abençoados no sentido de que crescemos na nossa comunhão com Deus, crescemos no conhecimento da palavra. Nesse sentido somos abençoados. Agora, simplesmente ler, por exemplo, eu vou ler todo dia, Deus vai ter que me abençoar. Aí eu vou me frustrar nesse projeto. Então seria mais a leitura que traz bênção, é aquela leitura por prazer na palavra, por prazer em Deus e por amor à sua palavra? Seria isso mesmo, porque muitas vezes, quando isso ocorre assim, então eu sou quebrantado, porque a palavra me corta todo, me disciplina, me exorta, né? Me leva a chorar e confessar pecados. Então, e geralmente isso não é buscado hoje. O pessoal está atrás da Bíblia hoje para a questão de ganhar, de ser próspero e vencer inimigo e tal. Outro dia eu vi na televisão uma mulher pedindo oração porque os inimigos fossem vencidos em nome de Jesus. Mas que inimigo? O banco onde ela estava devendo, ela queria lá que Deus era inimigo dela. Não é inimigo dela, ela fez uma coisa, estava devendo, tinha que acertar. Às vezes o pessoal pega a base naqueles salmos imprecatórios, sem conhecimento dos seus contextos, e vai lá, derruba Deus meus inimigos, acaba com todos eles. Fala, pastor. Em Oséias capítulo 6, não falo memória, versículo 3, não tenho certeza, ou 6 mesmo, ele fala, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Na verdade, essa aí da palavra de Deus, conforme disse o pastor Eliseu, é nesse sentido, porque nós somos abençoados na medida que nós nos aprofundamos no relacionamento com Ele, conhecendo a vontade dEle que está impressa na palavra. Pastor Paulo, aproveitando essa fala do senhor, nós poderíamos dizer então que esse é o caminho para uma pessoa ser guiada pela boa mão de Deus? Com toda certeza, porque para ser guiado pela boa mão de Deus, o pastor Luiz bem colocou na sua mensagem, é realmente fazer a vontade de Deus, submeter-se à vontade de Deus, ser obediente. A palavra está aqui, é uma cartilha que o Senhor nos deixou para que a gente tenha um norte para seguir, não é? Então, a gente, às vezes, fica batendo com a cabeça, dando um murro em ponta de faca, se ferindo, se machucando, porque nós não temos disposição para irmos nessa fonte maravilhosa de direcionamento para nós. Bem, pastor Vanderlei, a Bíblia diz que Deus manda chuva sobre justos e injustos. Isso quer dizer que Ele também abençoa aqueles que não o obedecem. O senhor já falou isso muito bem. Isso pode trazer no coração do crente algum tipo de amargura e de rancor por Deus abençoar a quem Ele não quer que abençoe? Antes de eu responder essa pergunta, por causa do tempo, eu queria mandar um abraço para a dona Carmosina, para o Israel e para a Marta. Eles são lá da congregação do Jardim América. Ela disse que assiste o nosso programa toda quarta-feira. Então, que Deus abençoe a irmã Carmosina e a sua família. Muito obrigado pela audiência. E a pergunta, eu acho que pode, porque o crente, às vezes, ele fica olhando para o quintal dos outros, né? E fica vendo, às vezes o outro está recebendo mais, e até o não crente.
E existe um livro que chama O Mito da Grama Mais Verde, muito bom. Você não ficar olhando muito para os outros e olhar para a sua vida. Mas se nós formos olhar para Hebreus 11, a galeria da fé, né? Fantástico. Nós vamos ver pessoas que receberam de um jeito que receberam de outro, né? E vamos ver na Bíblia até reis que não eram crentes também recebendo alguma coisa, pessoas que não eram crentes. Então pode sim, se a gente não tiver o foco certo. Eu já vi gente dizendo assim, pastor, tem gente aí que nem serve a Deus e parece que está sendo bem sucedido, eu que sirvo a Deus, olha a minha situação. Só que a palavra de Deus diz que é no final que nós vamos ver a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Malaquias deixa bem claro, Deus faz distinção entre os que são seus e os que não são. Salmo 73 também trata verdade. disso. Então as pessoas podem até receber bênção aqui, às vezes até mais que você. Bênçãos materiais, eu estou dizendo. Mas isso não faz distinção de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Bom lembrar o programa passado que o pastor Eliseu pregou e que foi ao ar a semana passada falando sobre essa esperança em Deus. Nossa esperança não pode estar aqui. Senão nós classificaríamos, por exemplo, João Batista, um homem não abençoado. Exatamente. Porque ele não tinha nada. Se alimentava de gafanhoto, mel silvestre, não tinha nada. Verdade. Né? E aí ele olhava lá para os outros que tinha tudo, ele dizia, pô Deus, eu sou um servo do Senhor e ainda vou morrer degolado numa masmorra. Né? Ele poderia ficar, mas ele disse que não, que ele era muito bem resolvido com isso. E a vontade dele era que ele diminuísse e que Jesus crescesse. Exatamente. E eu quero citar dois textos rapidamente aqui. O primeiro é o próprio Salmo 37, que eu já mencionei o versículo 4, mas os 3 versículos anteriores diz o seguinte: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Ou seja, não fica com inveja porque ele, apesar de mal, vai bem. Porque mais cedo ou mais tarde, ou seja, dentro em breve, eles definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Vou fazer uma pergunta para o senhor, então, em cima desse texto que o senhor leu. Eu sei que o senhor vai ler mais um texto aí, mas eu quero ler. A boa mão de Deus sobre nós é uma garantia de que nenhum mal vai nos acontecer? Que não vamos ter problemas? Pergunta para João Batista, que a gente acabou de falar dele. Pergunta para o apóstolo Paulo, que dizia, trago no meu corpo as marcas do Evangelho de Cristo. E eram marcas literais. Literais, era cicatriz. Pergunte para Elias. Só um detalhe, não sou eu que estou perguntando, né? Pergunte para que possa estar surgindo. Né? Mas é o conceito que nós temos. Nós vemos essa teologia da prosperidade sendo pregada aqui em várias denominações, várias pessoas fiando a sua parte doutrinária em cima disso, e garante que se Deus está conosco, mal nenhum nos acontecerá. A Galeria dos Heróis da Fé, a Bíblia, se eu não me engano, na Galeria dos Heróis da Fé, capítulo 11 de Hebreus, diz que uns foram cerrados pelo meio, outros foram cortados, mortos ao fio da espada. E aí, acerca desses homens é que a Bíblia diz, homens dos quais o mundo não era digno. Acerca desses homens que morreram e tudo mais, a Bíblia diz, por isso Deus não se envergonha de ser chamado. Por outro lado, a Bíblia diz que teve um que conquistaram o reino, da fraqueza tiraram força, aleluia, fecharam bocas de leões. Então, a gente pode fechar a boca do leão ou o leão comer a gente. Os amigos de Daniel falaram isso para Nabucodonosor. Falaram, verdade. Nabucodonosor, nosso Deus tem poder para nos livrar. Se ele não quiser livrar, ele não vai livrar. A gente mas nem por isso vamos te adorar. Mas nem por isso. Eu creio que essa posição do programa, essa posição nossa aqui, ela choca no sentido do que está sendo pregado por aí em muitos lugares. Sim. Porque eu acho, pastor Alessandro, que não é nem mais a teologia da prosperidade. Nós já estamos militando numa teologia do triunfalismo, entendeu? É verdade, assim, verdade, pastor. Abusada, abusiva, pelas quais que está indo ao ar. Então, assim, Deus vai dar, você vai conseguir, e tem muita gente se frustrando nesse sentido, porque está fazendo tudo, está orando, está lendo Bíblia, está indo em campanhas, está fazendo um monte de coisa, está dando dinheiro, entendeu? Até dinheiro que não poderia entregar, está entregando e não está acontecendo nada. Vocês sabem que isto é verdade. Abre-se as câmeras para as pessoas que vão e dizem que aconteceu. Por que não se abre as câmeras para as pessoas que não alcançaram e estão sendo frustradas? Por quê? Porque o ensino está errado. A questão não é conseguir alcançar como sinal da presença de Deus. A questão é ter salvação em Cristo Jesus, vida de comunhão e testemunhar pelo que recebeu e agradecer pelo que não recebeu, porque essas coisas fazem parte da vida do cristão. É desafio de fé. Pastor Eliseu, eu já aproveitar para o pastor Paulo também.
Alguém pode exigir a boa mão de Deus acompanhando? Hein, pastor Eliseu? Para mim, pastor Paulo. Para você e depois pastor Paulo. Não, eu confio em Deus, eu chego diante dele, eu busco a presença dele, eu clamo, eu suplico como um filho que não se esquece que Deus é Deus. Eu não posso exigir. Um dia um irmão, um tempo atrás, se ele estiver me ouvindo agora, em outra igreja, mas ele me disse, eu encostei Deus na parede. Pode o barro dizer para o oleiro? Pode, encostei Deus aí, e ainda me usou o argumento. Eu fiz como Jacó, lutei, eu estou querendo lutar com Deus. Jacó levou uma karatê celestial na coxa e ficou mancando o resto da vida. Então essa parte ninguém... exatamente. Não, exatamente. Não, aquela questão da luta ali, aquilo ali não é um mandamento, ali está contando um episódio de uma experiência pela qual passou. Ninguém... Aí é o Paulo Romero que diz, só existe um Deus, e não é você. Né? Então, no sentido de que eu tenho dificuldade nesse negócio de exigir de Deus, de determinar que Deus faça e tal. Eu não encontro isso na palavra de Deus. Eu encontro clamor, súplica, insistência. Jesus contando a parábola, a mulher insistindo diante de um juiz iníquo, e ele diz, olha, não tem nem comparação entre juiz iníquo e Deus, mas Deus abençoa por ser Deus. E nós insistimos em oração. Pastor Paulo. Mas o mais interessante de tudo isso que o pastor Eliseu está falando é que essa súplica, esse clamor, ele está vinculado a uma submissão à soberania e à vontade maior desse Deus extraordinário. Tanto que os amigos de Daniel lá na Cova dos Leões, antes de ir para lá, eles falam, olha... Da fornalha. Perdão, estou jogando os personagens no lugar errado. Obrigado. Então, aí o que acontece? Eles pegam e falam, olha... Saiba, ó rei, que se o senhor quiser nos livra, se não quiser, não livra. Aí, lembrando também da situação de Esther, a Esther chega para o povo, olha, interceda por mim, se perecer, pereci. Então, a convicção que se tem é de que Deus está no controle e de uma forma ou de outra ele será glorificado. E eu não exijo de Deus. Deus é soberano e ele tem vontade própria, ele faz o que ele bem quer. Eu quero então só... chamar a atenção para um texto que tem sido muito cantado por aí. Talvez você cante esse texto na sua igreja, que é Abacuque, capítulo 3. No programa da semana passada, até o pastor Eliseu pediu para você ler esse texto na sua casa. Eu vou ler ele agora aqui. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Ou seja, se tudo der errado, desgraça total. Se a desgraça vier sobre a minha vida, que nem Jó, todavia eu me alegro no Senhor. Aleluia. Eu exulto no Deus da minha salvação. Só um detalhe, as últimas frases dos versículos 19 é ao mestre de canto para instrumentos de corda. Abacuque estava louvando a Deus, mesmo no meio da adversidade. Eu estava falando ali, eu estava pensando aqui que eu acho que um dos caminhos da bênção de Deus é a humilhação. Verdade. A Bíblia diz assim, humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Pedro falou isso. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, a mão de Deus que nos abençoa, e na hora oportuna ele vos exaltará. Exatamente. Eu acho que todo o caminho, quando estamos passando por problemas, dificuldades, lutas, ou até na fartura, o caminho é nos humilharmos perante Deus. Não tem que pôr Deus na parede, exigir nada de Deus. Deus já faz muito por nós. É se humilhar. Eu gosto muito sempre que eu cumprimento o presbítero Lorival lá da igreja. Como vai, meu amado presbítero Lorival? Pastor, vou muito melhor do que eu mereço. Sempre assim, muito melhor do que eu mereço. Pastores, rapidinho para a gente terminar esse bloco, nosso tempo já está indo embora. O que o nosso telespectador que está assistindo lá em casa agora pode fazer para que a boa mão de Deus acompanhe nos seus projetos? Cada pastor pode dar uma pequena palavrinha, por favor? Obedeça. Pastor Luiz já foi incisivo aqui, obedeça. Pastor Eliseu. Acredite que Deus está com você. Entregue-se a Jesus em obediência, ratificando o pastor Luiz. Humilhe-se perante ele. Benção. Ótimo. Benção, meu irmão. A boa mão de Deus pode estar com você. Obedeça, acredite, entregue-se e humilhe-se. Dá um outro sermão, hein? Para a gente trabalhar no outro programa. Mas no outro programa nós tratamos isso. Aguarde só um minutinho, nós vamos para um pequeno intervalo comercial, já voltamos, onde o pastor Luiz Henrique vai estar orando por você. Fique conosco aqui no programa Caminho da Vida.
gosto de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515. Obrigado porque você nos assistiu hoje, obrigado porque você acompanhou o programa de hoje. Meu desejo é que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida, te acompanhando. Fica agora, coração do servo do Senhor, pastor Luiz Henrique. Até a próxima semana, se Deus permitir, com o programa Caminho da Vida. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva. Me acompanhe comigo nessa oração. Deus bendito, nós queremos te louvar pela sua mão que caminha conosco durante toda a nossa jornada. Nós queremos te louvar porque o Senhor nunca nos esquece e nunca nos abandona pelo caminho. Mas nós queremos te pedir, Pai, em nome de Jesus, que mais do que nos acompanhar nessa jornada, que o Senhor nos ensine a perceber o Senhor nessa jornada, Pai. Que o Senhor nos ensine a te agradarmos nessa jornada, que o Senhor nos ensine o caminho da obediência, o caminho da perseverança, Deus, o caminho do estudo da Tua Palavra, o caminho da transmissão da Tua Palavra. Amém. Que o Senhor nos ensine a buscarmos tudo isso e, a partir de então, recebermos mais do Senhor, da Tua poderosa mão. Fique com esses que estão nos ouvindo e conosco aqui e faça com que todos nós desenvolvamos a obediência nas nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, Paizinho. Amém, meu Deus. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos